quiser pode chegar. Fica à vontade que nós sabe respeitar. Fala tu, Gari, rapaziadinha, vocês estão Mac? Mano, antes de tudo, antes de eu começar o vídeo de hoje, eu quero esclarecer algumas coisinhas aqui pra galera poder entender. Muita gente tá me cobrando, perguntando por que eu sumi, parei de fazer vídeo. Vocês estão vendo que o canal não tá com aquele fluxo de vídeo como eu gostaria que tivesse. Mas só pra dar uma explicação pra vocês, como quem me segue sabe que eu tenho um trabalho como rapper antes do meu trabalho no canal do YouTube. São 10 anos que eu venho trabalhando. E esse ano eu tô trabalhando no meu disco, mano. Então eu tô produzindo meu disco, O Luxo de Quem Vive no Lixo, lá na Tudo Bom Records. Então eu tô dedicando bastante meu tempo a isso e algum outro quadro que eu tô fazendo pra trazer pro canal também. Outros projetos maiores que a gente tá se envolvendo agora. Então por isso eu fiquei um pouco ausente das redes pra poder estar fazendo os vídeos. No mês da consciência negra, eu não poderia deixar de fazer um Fala Tugari, que é um quadro que é sempre sobre o meu papo reto. Então eu vim pensando em fazer alguma coisa para o Fala Tugari no mês da consciência negra. Porém, devido a eu estar pensando muito, pesquisando muito, estudando muito, lendo muito sobre a consciência negra, muitos assuntos a respeito da diferença racial, desigualdade racial, do racismo no Brasil vieram aflorando nos meus pensamentos. Então eu vim dividindo isso com todo mundo, como é comum da minha parte sempre fazer. Pela primeira vez nesse tempo que eu venho trabalhando e falando sobre isso, eu senti medo. Não medo de alguém atentar contra mim ou medo de alguém falar mal do que eu tô falando, e sim da repercussão do que eu tô falando sobre algum assunto de quesito racial. Então isso me atentou que a gente hoje está com medo. Medo da repercussão das pessoas começarem a discutir, como tá sendo comum a gente encontrar hoje quando se fala sobre assunto de desigualdade racial, quando se fala sobre a temática do racismo. Então, tive medo de eu ter que lidar com a repercussão que eu vejo que sempre é negativa quando a temática é falar sobre a desigualdade racial, falar sobre racismo. Eu vejo que desde quando eu comecei a falar e abordar temas de cunho racial, muita pessoa começou a falar que não tava gostando mais do que eu falo, sabe? Sendo que eu sempre fui uma pessoa que dou papo reto, mano. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou um cara de militância extrema, de debater, brigar, querer causar, incitar violência, jamais. Só que tem coisas que a gente não pode deixar de falar, e é necessário falar. Então eu, por um momento, tive medo de estar falando sobre isso, porque eu soube do que iria ter que enfrentar mais uma vez, quando é uma temática desse estilo. Mas isso automaticamente me reforçou a necessidade de a gente falar, porque muitas pessoas acabam não falando por ter esse receio, e por isso que cada vez mais tem receio em quem tá falando. Então eu, como um porta-voz, tenho que estar falando. É incrível o número de pessoas que passam pano quente em cima de situações que são, sim, racismo. É comum hoje o número de pessoas que a gente vê querendo não enxergar a situação racial que o Brasil enfrenta. É muito comum a gente ver pessoas querendo tirar a legitimidade de lutas contra a desigualdade racial. Hoje em dia a gente encontra mais pessoas a favor de querer explicar sobre algo ruim que tá acontecendo, que a gente aponta como algo racial, do que querer lutar, combater a desigualdade racial. Essa semana que passou, eu vi um vídeo de um senhor no banco, que ele foi abordado por um segurança na porta giratória, e esse senhor foi impedido de andar no banco até que ele ficasse de cueca na agência. E foi filmado, muita gente começou a reclamar, criticar, e eu falei que é algo racial. O Brasil, depois as pessoas dizem que o Brasil não é racista. Mano, é incrível o número de pessoas que procuraram motivos para poder dizer que brancos também passam por aquilo. As pessoas se procuraram mais e se incomodaram mais com o fato de eu falar que existe racismo no Brasil, mostrando aquele vídeo, procuraram com tanta velocidade, rapidez, algum álibi para dizer que também tem branco passando por aquilo, que eu gostaria de ver essas pessoas com essa mesma velocidade, rapidez e gana para combater o racismo, sabe? As pessoas não se atentam ao principal fato. O principal fato do vídeo era que o senhor foi humilhado na frente de todo mundo. As pessoas procuraram mais dar legitimidade para o ato de segurança, dizendo que é a empresa que faz isso, é o gerente, aquilo é um procedimento comum. Gente, não é um procedimento comum. Qual foi o motivo pelo qual o segurança avaliou que aquele senhor de mais de 60 anos de idade, com os dois joelhos operados, portando uma muleta, mano, uma ameaça pro banco? É o que? A muleta do 007, vai virar uma espingarda aquela muleta quando ele passasse. Ele jogar uma sandália que ia dar um flash, ia explodir. Pô, sabe? A gente sabe que o motivador pelo qual o segurança passou por isso é porque ele era um senhor negro de periferia. Eu duvido que se fosse no bairro de Copacabana, um senhor com um blusão passadinho, com o olho azul da cor do mar e uma bermuda social, se ele estivesse passando pela mesma situação, iriam prender ele na porta do banco daquela forma. Jamais iriam fazer isso, mano. A gente sabe que não iria fazer isso. Então tem sido assustador pra mim, como uma pessoa negra, que vejo hoje a diferença que a gente tá passando no dia a dia, ver pessoas que combatem a nossa luta contra o racismo. Pessoas que são prontas a tirar a legitimidade no momento que a gente começar a falar de algo que é contra a desigualdade racial. Muitas pessoas começam a falar que meu trabalho tá chato, porque eu
comecei a falar de desigualdade racial. Muitas pessoas querem combater qualquer tipo de ato racista com algum álibi de que algum branco já passou por aquilo, sabe? Então as pessoas não entendem que é algo histórico no Brasil, que o povo negro foi colocado para ser inferior. Inferiorizaram o povo negro. O povo branco é pobre, sim. O povo branco também passa por dificuldade, sim. Tem pessoas brancas sendo assassinadas, sim, tem. Só que se a gente buscar historicamente falando, o povo branco não foi feito para poder ser inferior. Eles não foram colocados na condição de ser uma raça, uma sub-raça, como o povo negro foi colocado na história do país. A grande popularização das pessoas no Brasil fez com que acarretassem pessoas brancas também estarem passando por dificuldade, mas não porque foram impostos para que fossem pessoas com dificuldade. Assim como o povo negro foi colocado, limitando o seu estudo, limitando sua cultura, limitando o seu trabalho, sabe? A polícia foi criada como uma corte de proteção do império das pessoas negras. Então a gente vê a diferença que foi feita com cada população. Então sim, hoje a gente é colocado por desigual por coisas como essa estar ainda acontecendo e as pessoas não caírem na realidade que é um fato, que o Brasil é um país racista, o Brasil é um país preconceituoso, o Brasil é um país machista, o Brasil é um país que precisa sim desconstruir essa imagem que a gente vive hoje, enquanto a gente finge não estar passando por isso. Enquanto as pessoas continuarem não encarando essa realidade como um fato, a gente não vai conseguir mudar esse quadro que a gente passa hoje, sabe? As pessoas colocam como se fosse uma disputa da gente tentando descobrir quem é o culpado. A gente não tá falando quem é culpado ou quem deixa de ser culpado. E sim que a gente precisa mudar isso. E pra mudar isso a gente precisa ver que é uma realidade. É algo que acontece. O branco de hoje não escravizou ninguém, mas ele é o que pode fazer a mudança hoje, porque são os brancos de hoje que detêm os poderes do governo, detêm o poder da população, porque os seus antepassados fizeram com que isso fosse possível. Entendeu? Então sim, a gente precisa fazer isso. Eu vejo uma porção de pessoas marcando gol contra, mano. A galera que... Um branco que não vive da militância negra, ele tá na zaga, ele sabe que realmente tem desigualdade racial, ele sabe que a gente precisa lutar por isso, só que ele vai lá e mete um gol contra e sai comemorando, que é quando a gente vai bater de frente com algum assunto, e algumas pessoas falam, não, mas também não é isso. É mais ou menos se a gente falasse que, não, o Brasil é um país machista, as mulheres lutassem contra o machismo que existe no Brasil hoje, e alguém pegar, eu como homem, que acredito que sim, tem homens machistas, pegar uma imagem de uma mulher falando, não, mas também olha o que as mulheres fazem também. É como se a gente pegasse esse caso agora do Silvio Santos, agora, que falou com a Cláudia Leite daquela forma, de uma brincadeira tão sem graça, com falta de respeito e machista, e pra poder atirar o peso do que o Silvio Santos fez, falar, mas aqui, ó, a Anitta, ele brincou e ela não bateu neurose com isso, sabe, mano? A gente tá tirando, fazendo gol contra uma luta que é tão legítima, como é a causa do feminismo, como é a luta da desigualdade racial hoje. Então eu vejo várias pessoas fazendo isso. Isso atrapalha a luta contra a desigualdade racial. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Quem sabe o que é ou deixa de ser racismo é quem sofre ou passa pelo racismo, irmão. Não tem como você ser uma pessoa que não passa pelo racismo e querer justificar o que é ou deixa de ser racismo. Eu sei o que me ofende quando você fala algo de quesito racial pra mim. Não tem como você dizer que você acha que não foi aquilo. Quem tá de fora não sabe o que é racismo, sabe? Só quem é um negro que passa pelo racismo sabe o que é racismo. A gente tem que desconstruir essa ideia de que o preto que aceita a brincadeira, como, lá, polícia, se esconde que você vai ser preso, hein? Caramba, nem tá dando pra te ver porque tá tudo escuro. A pessoa que aceita esse tipo de brincadeira, de cunho racista, ela não é o preto legal, não. Ele é um preto vacilão, mano. Antigamente eu tinha uma visão de que, não, eu tenho pena desse tipo de pessoa. Não, mano. Esse tipo de pessoa é um vacilão que vai completamente contra tudo que a gente tá andando pra poder acabar com essa desigualdade. É um cara que se aceita, sabe? É um cara que aceita passar por isso pra ser aceito no meio do sistema que é opressor e é racista. Tá ligado? A música do Racionais, tá ligado? Em troca de dinheiro e um carro bom. Tem mano que rebola e usa até batom, vários patifes. É isso aí, mano. Tem vários malucos fazendo isso. Então esse cara que faz isso, ele tá se sujeitando ao sistema racista. E por isso ele acha que não é nada demais. Não é porque ele é legal e acha que o racismo não é isso que vocês encaram que não é racismo. Tá ficando cada vez mais uma realidade assustadora o que o Brasil tá passando hoje, tá ligado? As pessoas estão mais preocupadas em defender quem talvez teve um ato racista, dizer que talvez não foi racismo, porque brancos também passaram por aquilo, do que falar sobre o que a gente tá passando no Brasil hoje, saca? Eu passei por uma situação no hotel, fui fazer uma bateria de palestra na região dos Lagos, através do grupo AEGEA, que é um grupo de saneamento básico que tá lutando com um projeto chamado Respeito Dalton, contra a desigualdade racial. E depois de uma semana de palestra na cidade, na região dos Lagos, eu bati de frente com um cara no hotel, um outro
uma outra pessoa do hotel, que falou que sim, ele acha que cabelo crespo é feio, mano, e tem sim que alisar. Quando eu perguntei pra ele se ele já viu comissário de bordo de cabelo black. Então existem pessoas que constantemente replicam esse tipo de pensamento. Ele falou que sim, acha que meu cabelo é feio, que ele chama sim de negrinho quem ele quer, porque ele acha que dessa forma tem que ser. Então existem inúmeras pessoas que estão vendo dessa forma e encarando como não sendo racista. Quando eu perguntei pra ele se ele é racista, ele falou que ele não é racista. E quem sabe o que é um pensamento racista sou eu que passei por isso. Esse preto que aceita a brincadeira racial, que aceita ser chamado de macaco, ele não sabe o que é racismo, porque ele se molda ao pensamento de vocês do que é ou deixa de ser racismo. Então não ache que o que ele te disse que é racismo é base pra você poder agir e falar que não tá sendo racista. Leve em consideração que o povo tá cansado. Existe muita gente de bem, negra, que tá cansado de passar por desigualdade racial e às vezes a gente perde as estribeiras. Assim como eu levei em consideração, mesmo não sendo uma pessoa que pensa da forma como muitas pessoas agora que votaram no Bolsonaro, por exemplo, e tem um pensamento diferente do meu, eu entendi que muitos deles são desesperados e às vezes pode perder as estribeiras, sabe? As pessoas pegam o álibi de, às vezes, algumas pessoas que deram mole no papo pra poder tirar a legitimidade de toda a causa. E isso não é maneiro, sabe? A gente falou tanto de buscar pelo diferente, optar por algo diferente, pra poder mudar a situação do país. Vamos fazer isso também no quesito racial. Pegar e ver que a gente passou anos agindo de uma forma e hoje a gente precisa agir de uma forma diferente pra poder mudar esse quadro. Vamos mudar o quadro que nos últimos anos não deu pra mudar, que a gente achou cada vez mais que tava de uma forma certa e agimos daquela forma errada. Então hoje vamos tentar zelar pelo diferente também e ver que isso é algo ruim, é algo que tá atrapalhando que a gente acabe com essa desigualdade que hoje o Brasil vive. Tá assustador a realidade da galera negra hoje no Brasil. E não tá Mac.